Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite para você. Boa noite. Mensagens de texto, e-mails ou ligações de supostas centrais telefônicas, você sabe, muitas vezes são tentativas de golpe. Olha o que aconteceu com um morador de Tatuí, no interior de São Paulo. Ele percebeu que se tratava de uma fraude e logo gravou a conversa. Ronaldo recebe várias ligações suspeitas de serem fraude todos os dias. Sempre falando que era do banco, que tinha uma compra indevida no meu nome, no valor alto, se eu aprovava ou não. Numa delas, ele desconfiou do suposto atendente. A voz era muito assim de jovem, não era uma pessoa responsável que poderia estar trabalhando naquela função naquele momento. Ele gravou a conversa. Boa tarde, meu nome é Paulo, eu falo do setor de segurança, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Que ótimo. Que posso ajudar o senhor na data de hoje? Então, vocês que ligaram para mim aí, eu que queria saber aí. Certo. Qual foi a mensagem que a assistente virtual passou para o senhor? A vítima avisa que a gravação será usada como prova do crime. Eu tô querendo capturar mais sua voz para gravar, para mandar para a delegacia agora mesmo. Aí, o tom do suposto funcionário do banco se altera. Não vai arrumar nada aqui, não tem capivara aqui não, filho. Não vai me achar. Não vai me achar. Pode deixar. Os criminosos se passam por funcionários de bancos e usam um discurso profissional para ganhar a confiança da vítima. Especialistas alertam: ao receber uma ligação suspeita, desconfie e não forneça dados pessoais. Em caso de dúvida, vá pessoalmente ao banco ou fale diretamente com o gerente. Conversa com seus familiares mais idosos, aquelas pessoas que têm mais dificuldade, orientando como que está acontecendo ultimamente os golpes. Procure informações na internet, procure os órgãos também de segurança. Na semana passada, a polícia fechou uma falsa central telefônica na Avenida Faria Lima, um dos endereços mais valorizados da capital. A polícia apreendeu computadores e equipamentos usados pela quadrilha, que tinha idosos como alvos principais. Eles diziam que benefícios previdenciários estavam ameaçados de serem suspensos. Para induzir justamente pessoas a não desconfiarem que tratava-se de um golpe, uma parte era montada com sistemas lícitos de cobrança e outras ilícitos, justamente para estar dificultando as investigações. É melhor desconfiar, atrasar os seus negócios, do que você facilitar e ser roubado. Principais canais de atendimento do INSS vão ficar fora do ar até sábado. Secretaria Nacional do Consumidor vai investigar venda de ingressos para show do astro pop Harry Styles em São Paulo. Presidente Lula conversa com Emmanuel Macron sobre Conselho de Paz e acordo entre Mercosul e União Europeia. Dólar recua e fecha no menor valor desde maio de 2024. O filme O Agente Secreto recebe 2 indicações no BAFTA, considerado o Oscar britânico. O Brasileirão 2026 vai começar amanhã e a Record transmite Fluminense e Grêmio, direto do Maracanã. Oferecimento Bradesco. Precisou de dinheiro? Chama o Pix com crédito do Bradesco. Pai e filho estão presos em São Paulo, suspeitos de participar de um esquema de desmanche de carros na região metropolitana. A quadrilha usava áreas de mata para esconder e desmontar os veículos roubados. A investigação avançou a partir da instalação de câmeras escondidas que monitoravam o grupo criminoso numa espécie de campana digital. Nas imagens, os suspeitos aparecem mexendo em peças de carros desmanchados. O local fica na periferia de Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana, mas a quadrilha também agia no bairro de Cidade Tiradentes, na zona leste da capital. Os criminosos usam áreas de mata para esconder os veículos. Tudo era feito a céu aberto. Carcaças eram queimadas para atrapalhar a identificação dos veículos. As peças eram revendidas ilegalmente. 3 suspeitos de participarem do esquema foram presos. 2 eram pai e filho. As defesas dos presos não foram encontradas. A polícia também conseguiu mapear a estrutura criada por criminosos para furtar, roubar e desmanchar carros e motos aqui no estado.
Abaixo dos chefes do esquema estão os responsáveis por desmontar os veículos. Tem ainda a equipe de limpeza, pessoas que somente recolhem as peças dos terrenos para não deixar pistas para trás. E os receptadores, os que revendem as peças para lojas físicas e virtuais. Infelizmente, é o tipo de crime que, se eu tenho cliente para comprar peça, infelizmente eu vou ter o roubo furto, eu vou ter pessoas que ganham dinheiro com esse mercado ilícito. Ao longo de 8 meses de investigação, a polícia encontrou até uma casa com uma fachada falsa, que escondia uma garagem usada para desmontar veículos. 10 desmanches clandestinos foram identificados. 13 pessoas ainda são investigadas, inclusive uma mulher suspeita de fraudar seguradoras. Ela entregava os veículos para criminosos e pedia indenização. A gente tem mais para você sobre esse mesmo tipo de crime. Uma quadrilha comprava caminhonetes roubadas em São Paulo para desmanchar e revender em Goiânia. Os veículos avaliados em R$500 mil cada eram repassados por 25 mil para os criminosos. 4 pessoas foram presas. Os mandados de prisão foram cumpridos em Goiânia, região metropolitana e cidades do interior paulista. De acordo com a polícia, os criminosos levavam para Goiás as caminhonetes roubadas no estado de São Paulo. Eles traziam, sem adulteração, de outros sinais identificadores, apenas com o uso de placas falsas para facilitar o fluxo. A investigação começou há um ano, depois que a polícia descobriu um galpão que armazenava peças e caminhonetes roubadas em Goiânia. De acordo com a polícia, a quadrilha recebia por semana 3 caminhonetes roubadas. Cada uma avaliada em cerca de R$500 mil, mas que era repassada ao grupo por apenas R$25 mil. O responsável por desmanchar os veículos recebia R$500 por cada serviço. A polícia investiga agora 2 empresários, donos de lojas de peças de caminhonetes. Foram identificados 2 lojistas que adquiriam peças deste grupo associado. Nós precisamos entender se eles sabiam da procedência dessas peças que foram adquiridas ou não. Um esquema criminoso fornecia armas para facções que atuam em 4 estados do Nordeste. Tudo está sob investigação da Polícia Federal. De acordo com a Polícia Federal, 2 empresários repassavam ilegalmente armas e munições para pessoas que não tinham autorização para fazer a compra. E todo o arsenal ia parar nas mãos de traficantes. Laranjas que eram criados para dar ali uma suposta legalidade à transferência ali das armas e munições. A ação bloqueou R$10 milhões da organização criminosa. E 2 lojas de armas e munições foram fechadas com autorização da Justiça. A polícia ainda apreendeu 700 armas e cerca de 200 mil munições. Segundo a investigação, o grupo vendia armas e munições de forma ilegal para facções criminosas. 4 PMs foram afastados das funções, um da Bahia, outro de Sergipe e 2 de Pernambuco. Eles são suspeitos de desviar e facilitar o transporte do armamento apreendido nas operações. Essas armas e munições também eram repassadas para a criminalidade. As polícias militares da Bahia, Sergipe e Pernambuco não responderam nossos contatos. O exame de baliza para quem vai tirar a carteira de habilitação e que deixa muitos motoristas tensos, deixou de ser obrigatório. Mas atenção, viu? A mudança não vale para todo o país. Regiane começou a tirar a habilitação há 2 semanas. Está focada nas aulas de percurso. Baliza já não precisa mais, o que deixou a professora aliviada. Estou bem mais tranquila mesmo. Isso deixa assim, um pouco mais de segurança no sentido de que a que reprova tanto, a gente não vai estar tendo essa obrigatoriedade de estar fazendo. Em Mato Grosso do Sul, apenas estacionar o carro próximo ao meio-fio agora já é o suficiente para o teste de avaliação do Detran. O teste de baliza para tirar a carteira de habilitação era aplicado em todo o país desde a década de 1980. Mas com o passar do tempo, os avaliadores de cada Detran começaram a perceber que muitas vezes o nervosismo do aluno fazia ele reprovar na hora do exame, ainda que tivesse 100% de aproveitamento durante as aulas.
Além de Mato Grosso do Sul, a prova de baliza já deixou de ser obrigatória em estados como Goiás, São Paulo, Amazonas e Espírito Santo. Isso porque cada Detran tem autonomia para definir as regras. Everton é representante do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Mato Grosso do Sul. Ele alterou a dinâmica de ensino aos alunos, mas por hora está meio desconfiado. Pensa-se aí 500, 1.000, 2.000 pessoas que não sabem estacionar. Como é que vai organizar esses carros se ela não aprendeu a fazer o balizamento, não é verdade? Fica complicado. Então vamos ver o desenrolar dessa história aí, se vai continuar dessa forma mesmo. Estamos fazendo essa experiência, né? Hoje foi dia de teste prático no Detran de Goiânia. E sem a obrigatoriedade da baliza, boa parte dos alunos passou. Só de saber que não tinha baliza e nem rampa já dá um alívio, né? Então é bem mais tranquilo. A gente volta a falar de um assunto que está chamando a atenção do Brasil. A polícia de Santa Catarina indiciou parentes dos adolescentes suspeitos de envolvimento na morte de um cachorro. Eles teriam ameaçado uma pessoa que viu o crime contra o cão, que era cuidado por moradores de uma praia de Florianópolis. Segundo a polícia, 3 homens, que são os pais e um tio dos adolescentes, tentaram intimidar o vigilante de um condomínio que denunciou o crime. Eles foram indiciados por ameaça e coação. Existe um volume embaixo da camisa. E aí, com base nessa imagem, nós representamos pela busca e apreensão, nós não localizamos essa arma de fogo. Orelha, o cão comunitário da Praia Brava, em Florianópolis, foi agredido no começo do ano. Ele foi socorrido, levado para uma clínica veterinária, mas não sobreviveu. Segundo a polícia, não há imagens das agressões, mas os investigadores tiveram acesso ao laudo que apontou a causa da morte. Orelha sofreu fortes pancadas na cabeça com um objeto que não foi identificado. Um grupo de adolescentes é suspeito de envolvimento no crime. 4 já foram identificados e 2 deles foram ouvidos pela polícia. Outros 2 estão nos Estados Unidos e devem ser ouvidos assim que retornarem ao Brasil. Essa individualização de comportamentos ela vai ser bem importante nessa fase das oitivas, para a gente conseguir entender. É importante que esses adolescentes também tenham essa oportunidade de fala. Um temporal atingiu São Paulo no início da tarde, provocou alagamentos, quedas de árvores e dificultou a volta para casa. A Defesa Civil emitiu alerta severo e a chuva veio forte, com raios. Mais de 1.000 foram registrados na capital. Vias alagadas provocaram congestionamentos. Regiões como a 25 de março e o Brás ficaram debaixo d'água. Uma árvore caiu sobre um carro na Rua da Consolação e o motorista teve ferimentos leves. Olha, o volume de chuva e o risco de novos transtornos deixam a população em alerta em todo o Brasil. Lidiane Sayuri com a gente. Lid, boa noite. Como é que vai ser essa quarta-feira, hein? Oi, Edu. Olha, amanhã o país segue com calor, umidade e muita instabilidade. Nenhuma região fica livre de alertas. Boa noite a você. Cris, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Em Vitória, quarta de sol com pancadas de chuva à tarde e à noite. Faz até 31 graus. Em São Paulo, sol, calor com 31 graus também e alerta de temporal. Em Macapá, chuva forte pela manhã, tarde com pancadas e noite de tempo firme, máxima de 29. A frequência das chuvas nos mesmos locais faz com que o solo fique encharcado. As imagens de satélite mostram muita nebulosidade espalhada pelo Brasil. No norte, a umidade da Amazônia favorece temporais persistentes. No nordeste, uma faixa de nuvens, chamada de zecite, zona de convergência intertropical, junto com a circulação de ventos, provocam chuvas mais recorrentes no litoral. No centro-oeste e sudeste, o calor forma as pancadas de chuva entre a tarde e a noite. No sul, as instabilidades ganham força no Paraná e em Santa Catarina, com temporais localizados e ventania. A tarde esquenta até os 31 graus em Florianópolis. Faz 28 em Belo Horizonte, 29 em Campo Grande, 30 em São Luís e até 32 em Boa Vista. Agora, tempo delivery. A Maria Aparecida está de olho na previsão para Cariacica, Espírito Santo. Oi, Maria. Quarta de sol entre nuvens e chance de chuva passageira à tarde com 28 graus. Quinta de tempo firme com muitas nuvens e máxima de 30.
Na sexta, tempo mais abafado com 31 graus e chance de chuva rápida. A Verônica é de Caucaia, no Ceará. Boa noite, Verônica. Até sexta, se prepare para dias de sol entre nuvens, com chance de chuva rápida com raios à tarde e à noite. Máximas de 28 e de 29 graus. Poste seu pedido nas redes sociais com a hashtag você no JR. Edu, Cris. Obrigada, Lidy. O presidente Lula recebeu hoje o telefonema do presidente da França, Emmanuel Macron. Eles falaram sobre o acordo Mercosul-União Europeia e também sobre o Conselho de Paz criado por Donald Trump. A ligação entre Lula e Macron durou 1 hora. Segundo o Palácio do Planalto, os presidentes conversaram sobre o Conselho de Paz, criado pelo presidente norte-americano Donald Trump, e defenderam o fortalecimento da Organização das Nações Unidas. A França rejeitou o convite de Trump para participar do Conselho, que tem como um dos objetivos a reconstrução da faixa de Gaza no Oriente Médio. O Brasil ainda não se posicionou oficialmente. Ainda na ligação, os presidentes debateram o acordo Mercosul-União Europeia, assinado neste mês no Paraguai. Lula reafirmou a visão de que o acordo é positivo para os dois blocos e cria uma importante contribuição para o multilateralismo e o comércio internacional. Desde o início das negociações, Emmanuel Macron se posicionou contra o acordo. O governo francês argumenta que o livre comércio pode prejudicar o setor agrícola europeu. Em Brasília, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, recebeu o comissário europeu para a Democracia, Justiça e Proteção ao Consumidor, Michael McGrath. Eles assinaram um acordo sobre a segurança de dados na troca de informações em transações internacionais. O compartilhamento deve abranger cerca de 700 milhões de pessoas. E o presidente Lula desembarcou agora há pouco na cidade do Panamá, onde vai participar do Fórum Econômico Internacional América Latina e Caribe. A repórter Tainá Farfan acompanhou a chegada e tem as informações para a gente ao vivo. Oi, Tainá, boa noite. Oi, Edu, Cris, uma excelente noite para vocês e para quem acompanha a gente aqui no Jornal da Record. Lula chegou há menos de 1 hora aqui no hotel onde ele está hospedado e conversou rapidamente com a imprensa. Ele disse que conversou 2 vezes com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, e que quem vai encontrar uma solução para a Venezuela é o próprio povo venezuelano. A presença militar americana no Caribe e na Venezuela vai ser tema das conversas aqui no Panamá. Agora à noite, Lula terá uma reunião bilateral com o presidente recém-eleito do Chile, o conservador José Antônio Kashi. Lula confirmou que vai se encontrar com o presidente Donald Trump nos Estados Unidos no início de março. Vamos ouvir um trecho da entrevista. Os Estados Unidos e o Brasil são as 2 principais democracias do Ocidente. E eu acho que 2 chefes de Estado precisam conversar olhando um no olho do outro, sabe, para que a gente possa discutir as boas relações entre Brasil e Estados Unidos. Eu estou convencido que a gente vai voltar à normalidade logo, logo, que a gente vai fortalecer o multilateralismo e que a gente vai fazer com que as economias voltem a crescer, porque é isso que o povo espera de todos nós. Ainda hoje, sistema de informação do INSS fica paralisado até o dia 31 para manutenção. E já no próximo bloco, todos os detalhes do Brasileirão 2026, que começa amanhã. Fluminense e Grêmio tem transmissão da Record, R7 e Record Plus a partir das 7 da noite. Estamos de volta para você saber que o Brasileirão 26 começa amanhã. 20 equipes vão competir num dos campeonatos mais disputados do mundo. Amanhã, a Record vai abrir as transmissões com Fluminense e Grêmio, direto do Maracanã, a partir das 7 da noite. Os 2 tricolores chegam reforçados para a nova temporada. Não é isso mesmo, Bruno Lohans? É isso, Cris. Boa noite a você, boa noite ao Edu, boa noite a todo mundo que acompanha o JR. Fluminense contratou bons jogadores, como o lateral Guilherme Arana e o meia Savarino, enquanto o Grêmio trouxe o multicampeão Everton, goleiraço, que estava no Palmeiras. Será um jogo para a gente matar a saudade dos clássicos brasileiros, logo na abertura do Brasileirão.
De peito estufado. Assim o Fluminense começou a semana depois de vencer o Fla-Flu pelo Carioca. Mas nada de deixar a euforia tomar conta dos jogadores. O tricolor carioca tem novidades para a temporada. Guilherme Arana veio do Atlético Mineiro e Gemes do Mirassol. Eles são as novidades na defesa. Outro reforço é o venezuelano Savarino, ex-Botafogo, que pode ser utilizado tanto no meio-campo como no ataque. Opções que encantam o volante Martinelli, ansioso para encarar o Grêmio amanhã. Acho que as primeiras rodadas são onde que definem realmente os times que vão brigar para ser campeão. Largar bem para o Fluminense significa vencer em casa. A corrida pelo pentacampeonato brasileiro começa aqui, no estádio do Maracanã. Até aí, tudo bem. O problema é que do outro lado vai estar uma equipe em busca de reabilitação. A estreia com vitória no Maracanã pode significar a volta por cima do Grêmio, que foi goleado por 4-2 pelo rival, o Inter, no Campeonato Gaúcho. Eu acho que só há uma forma de seguir em frente, é com trabalho. Não há outra forma, não é lamentar, não é pôr a cabeça para baixo para os outros terem pena de nós, não é. O grande reforço do time é o goleiro Everton, tricampeão brasileiro pelo Palmeiras. São duas equipes que têm perspectivas, eu acho, diferentes. Eu coloco o Fluminense como uma provável surpresa na briga pelo título. O Grêmio aposta muito no Luiz Castro, no treinador português, mas vem aí de uma derrota dolorida no Clássico Grenal, que sempre tem repercussões. Vejo o Fluminense com um pouco mais de condições para essa partida de estreia. Fluminense e Grêmio vai ter transmissão da Record, R7 e Record Plus a partir das 7 da noite desta quarta-feira. É a estreia do Brasileirão que vai durar o ano todo. São 20 times, 20 torcidas diferentes e 20 maneiras de festejar. Oh, coisa boa, chega logo o Brasileirão. O jovem atacante Ryan, de 19 anos, foi vendido pelo Vasco e anunciado hoje pelo Bournemouth, da Inglaterra. O ex-jogador Rafinha assumiu o cargo de gerente esportivo no São Paulo. Rafinha chega para ser o elo entre jogadores, diretoria e comissão técnica. O Crespo tem o respaldo de toda a diretoria, do presidente, todo o departamento de futebol. E ele sabe a grandeza desse clube. Ele foi campeão aqui também. E quando está no São Paulo, o pensamento tem que ser outro, né? Nós temos que mirar o título, né? Não permanecer na competição. Na Inglaterra, o Bournemouth anunciou em ritmo de samba o atacante Ryan, ex-Vasco, como novo reforço até 2031. O clube inglês vai pagar cerca de 220 milhões de reais para comprar o jogador de 19 anos. No encerramento da quinta rodada do Paulistão, destaque para o Guarani, que venceu a Portuguesa e entrou na zona de classificação. A Lusa está no 10º lugar. O único gol do jogo foi marcado por Jonathan Costa. A vitória por 1-0 levou o Guarani para o 5º lugar. Temos encontro marcado amanhã no Maracanã. Cris e Edu. Combinado. E por aqui você vai ver a seguir, filme O Agente Secreto recebe 2 indicações no BAFTA, considerado o Oscar do cinema britânico. E também, Procon apura irregularidades na venda de ingressos para o show do cantor Harry Styles. 2 cambistas foram presos na bilheteria de vendas presencial na Zona Sul de São Paulo. Fãs do cantor inglês Harry Styles têm enfrentado dificuldades para comprar ingressos para os shows que ele vai fazer em São Paulo em julho. Hoje de manhã, 2 cambistas foram presos, suspeitos de adquirir entradas de forma irregular. Mesmo debaixo de sol e muito calor, os fãs fizeram uma longa fila para garantir os ingressos. Eu cheguei aqui umas 3h50 da manhã. A fila já estava com umas 100 pessoas na frente, mais ou menos. O britânico Harry Styles se apresenta no Brasil em 2 noites no mês de julho, no estádio Morumbis, em São Paulo. O cantor faz sucesso no mundo todo e os ingressos para as apresentações variam entre R$ 265 e R$ 1.400. Os fãs têm 2 opções: comprar as entradas pela internet ou na bilheteria presencial, na zona sul da cidade. Depois da longa espera, muita gente se surpreendeu quando chegou a vez de escolher o lugar. Nem as 2 primeiras da fila, tanto da fila PCD quanto da fila normal, conseguiram ingresso para essas pistas premium, porque a hora que chegou já não tinha mais.
Os vídeos feitos por quem passou horas na fila mostram supostos cambistas segurando ingressos nas mãos. Na manhã de hoje, 2 foram presos no local, suspeitos de adquirir ingressos de forma irregular. O Procon de São Paulo vai apurar as irregularidades. Só ontem foram 14 reclamações relacionadas à venda de ingressos para o show. A empresa responsável foi notificada para explicar as dificuldades e problemas relatados pelos consumidores. Ele está numa fila física e não tem a informação de quantos ingressos ainda estão disponíveis para ele permanecer nessa fila. Isso é inadmissível, isso é um desrespeito ao consumidor. A empresa responsável pelas vendas afirmou que não vende ingressos antecipadamente e não tem parcerias com operadores de revenda que sejam privilegiados em relação aos fãs. Vem cá, tentou falar com a Previdência Social agora há pouco? As principais ou os principais canais de atendimento do INSS estão fora do ar desde as 7 da noite de hoje e assim devem ficar até o dia 31. Mas fica tranquilo porque está tudo combinado. Segundo o governo federal, a paralisação ocorre por causa de uma manutenção programada nos sistemas de informação da Previdência. A fila nesta agência em Porto Alegre começou antes mesmo da abertura, às 7 da manhã. O sistema de informação do INSS passa por instabilidade. Usuários não conseguem acessar serviços essenciais. Quando chegar na parte da foto, não vai mais. Ok, tentar novamente. E aí, no tentar novamente, tu fica ali e não consegue sair dali. As falhas causaram tumulto nesta agência. Depois de passar horas na fila, um homem chutou o vidro e tentou entrar no local à força. Também por causa das instabilidades, o INSS prorrogou até o dia 20 de março o prazo para a contestação de descontos indevidos em benefícios da Previdência. Os principais canais de atendimento do INSS vão ficar fora do ar até o dia 31 de janeiro. Também não haverá atendimento presencial nos dias 28, 29 e 30 de janeiro. O que estava marcado para esses dias poderá ser reagendado. Segundo a Dataprev, empresa responsável pelos sistemas da Previdência, a manutenção é necessária para reduzir falhas e evitar instabilidades e dar conta do aumento da demanda. Entre janeiro e novembro de 2025, o volume de pedidos cresceu 23% e atingiu uma média mensal de 1.300.000 solicitações. Enquanto a média diária é de 3,5 milhões de usuários, os acessos ultrapassaram 10 milhões em 2 dias. Entre os principais fatores estão o reajuste do salário mínimo e as consultas sobre empréstimo consignado. Fiado que em 2, 3 dias saiu dinheiro, eu estou batendo já faz quase 2 semanas e não consigo. O INSS disse que antecipou mais de 21 mil atendimentos no mutirão no fim de semana, que garante o reagendamento para os próximos dias e lamenta os transtornos. 2 policiais ficaram feridos e 3 suspeitos foram presos numa operação contra o Comando Vermelho em comunidades do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, a área é usada como base da facção para a receptação de veículos roubados. Os suspeitos tinham acabado de ser presos quando as equipes foram alvo de um ataque. Os policiais precisaram se abrigar enquanto procuravam de onde partiam os disparos. Os acessos à região foram bloqueados e um blindado foi acionado para dar apoio. Moradores dos Morros dos Prazeres e do Escondidinho acompanharam o confronto. Atiradores de elite foram posicionados em pontos estratégicos. Esta viatura da Polícia Militar, que dava apoio, foi atingida por diversos disparos. 2 PMs ficaram feridos por estilhaços. Eles foram socorridos e estão fora de perigo. Eles enfrentaram os nossos policiais, eu estava na operação, só que graças a Deus conseguimos atuar, conseguimos deixar tranquilo, estabilizar o terreno e cumprir os nossos objetivos. A operação tinha o objetivo de prender criminosos ligados a roubos de veículos no centro e na zona sul do Rio. De acordo com as investigações, as comunidades serviam de pontos operacionais do Comando Vermelho. De lá partiam os assaltantes, que também retornavam com os veículos roubados.
No mês passado, foram registrados 175 roubos de veículos na região, um aumento de 52% na comparação com o mesmo período de 2024. 20 veículos roubados foram recuperados na ação de hoje. Cidades do ABC paulista passaram a integrar o programa Município Mais Seguro, uma iniciativa do governo federal voltada ao reforço na segurança. No encontro, as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra formalizaram a adesão ao programa lançado em outubro do ano passado. O objetivo é estruturar e padronizar as ações nas cidades, fortalecendo a gestão local e a articulação com estados e União. A iniciativa também amplia a atuação das guardas municipais no Sistema Único de Segurança Pública. Nós precisamos construir um padrão nacional para as guardas municipais, que precisam ser profissionalizadas, que precisam ser valorizadas, que precisam ser instrumentalizadas e que precisam, sim, atuar dentro do sistema de segurança absolutamente integradas com as polícias militares, com as polícias civis, com as demais forças do Sistema Único de Segurança Pública. O programa vai investir 171 milhões de reais em todo o país. A Grande São Paulo vai receber 5 milhões. O investimento vai ser usado principalmente para treinar agentes e melhorar a estrutura de trabalho das guardas municipais. Equipamentos para equipar homens e mulheres que estão nas ruas, prestando a segurança ao morador do ABC. Isso é motivo de muito orgulho. Em Brasília, a Polícia Federal desmarcou mais 3 depoimentos de investigados no inquérito que apura irregularidades no Banco Master. Depois dessa fase, o relator do caso no Supremo vai decidir se mantém o processo na corte ou se envia a investigação de volta à primeira instância. Os depoimentos foram cancelados depois que os advogados dos investigados alegaram que não tiveram acesso ao processo. Ainda não há data para que eles sejam ouvidos. Hoje prestou depoimento o ex-diretor de Riscos e Tecnologia do Master, Luiz Antônio Bull. Respondeu hoje absolutamente todas as perguntas, no interesse sempre de colaborar com as investigações, e é assim que ele vai se portar durante todo esse caso. Os depoimentos são considerados fundamentais para definir se o processo vai continuar no Supremo ou se poderia ser enviado de volta à primeira instância. Fontes ligadas ao caso afirmam que se os investigados citarem alguém com foro privilegiado, o inquérito naturalmente teria que ficar no STF. O relator Dias Toffoli voltou a avisar os colegas que não pretende deixar o processo. Depois de ter sido relacionado ao caso por ter prestado consultoria jurídica ao Banco Master, o ex-ministro da Justiça se manifestou hoje. Em nota, Ricardo Lewandowski declarou que prestou serviços ao Master depois de deixar o Supremo Tribunal Federal e que, ao ser convidado para assumir o Ministério da Justiça, deixou de atuar em todos os casos. O dólar fechou hoje na menor cotação desde maio de 2024, a R$ 5,20, queda de 1,41%. Já o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,79%, com 181.919 pontos, em novo patamar recorde. O mercado brasileiro acompanhou a desvalorização internacional do dólar e do iene, a moeda do Japão. Você acompanhou aqui no Jornal da Record essa semana que a Petrobras baixou o preço da gasolina nas refinarias. Hoje, a Petrobras anunciou a redução do preço do gás natural para as distribuidoras. A queda é de 7,8% a partir de 1º de fevereiro. Esse não é o gás do botijão, é o gás fornecido por tubulação para residências e também para as indústrias e o abastecimento de veículos. O Tribunal Superior Eleitoral tem pouco mais de um mês para definir as regras das eleições desse ano. E um dos temas mais importantes é o uso da inteligência artificial nas campanhas. Num seminário hoje em Brasília, a presidente do TSE falou sobre o tema. Nós temos que também garantir as liberdades no sentido de fazer com que essas tecnologias sejam utilizadas de maneira transparente para se saber o que foi manipulado, como foi manipulado, se houve essa manipulação, como será essa retirada, sem, de alguma forma, restringir, limitar ou até extinguir a liberdade de expressão.
Uma desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina suspendeu uma lei que proibia cotas raciais nas universidades públicas do estado. A magistrada deu 30 dias para que o Executivo e o Legislativo estaduais prestem esclarecimentos. O rio Paraitinga transbordou em São Luís do Paraitinga, interior paulista. Ruas ficaram alagadas e pelo menos 8 famílias tiveram de ser retiradas de casa. A mulher que foi atropelada e dada como morta por uma equipe do SAMU no interior de São Paulo recebeu alta da UTI e foi para o quarto. A médica que atestou a morte por engano foi afastada. De acordo com o hospital, a paciente tem quadro de saúde estável. Uma organização criminosa que extraía manganês ilegalmente para vender para a China foi alvo de operação da Polícia Federal no interior do Pará. Com o grupo foram apreendidos joias, relógios e artigos de luxo. O assunto é dinheiro público. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Corregedoria Geral da União, fez hoje uma operação em 8 municípios do Rio Grande do Norte. O objetivo é apurar suspeita de desvios de recursos na rede pública de saúde. Foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão. As investigações identificaram irregularidades em contratos de fornecimento de materiais para a rede pública de saúde. Em um dos endereços, foi apreendido dinheiro em espécie. A ação foi realizada em 8 municípios: Mossoró, Paraú, São Miguel, Upanema, Serra do Mel, Pau dos Ferros, José da Penha e Natal. O inquérito da Polícia Federal aponta que empresas do Rio Grande do Norte, que também atuavam com prefeituras de outros estados, estariam envolvidas nos esquemas. As irregularidades foram percebidas a partir de auditorias da Controladoria Geral da União, que detectou falhas nos contratos. Um dos alvos da operação foi o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra. Ele se manifestou pelas redes sociais. Eu faço questão que toda a investigação seja conduzida com total rigor da lei. Em nota, a Prefeitura de São Miguel disse que as investigações envolvem fatos relacionados a gestões anteriores. A de São José da Penha afirmou que todos os contratos foram firmados dentro da legalidade. A Prefeitura de Pau dos Ferros disse que não foi alvo de investigação e que a ação ocorreu em um escritório particular. A de Serra do Mel informou que não houve busca e apreensão em nenhum órgão municipal. As administrações de Upanema e Paraú não se manifestaram. A Prefeitura de Natal disse que não foi alvo da investigação. A Secretaria de Saúde de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, monitora 40 casos relacionados à doença de Chagas. Uma 4ª morte foi confirmada. Nas ruas de Ananindeua, um hábito mudou. Agora, antes de pedir açaí, muita gente olha a procedência e a condição sanitária. Antes eu ia onde tinha mais barato, agora não. Agora eu tenho que ir onde tem o selo lá, para me poder tomar todos os dias. Foi confirmada a 4ª morte por doença de Chagas. Uma criança de 11 anos que consumiu o açaí no mesmo estabelecimento que as outras 3 vítimas. O local segue interditado pela Prefeitura de Ananindeua. A doença de Chagas é transmitida pelo barbeiro. Os sintomas são febre persistente, dor de cabeça, perda de apetite e inchaço no rosto. O tratamento é à base de um antiparasitário. Por conta dessa questão da insegurança que está agora, eu estou evitando consumir. A inspeção nos pontos de venda de açaí foi reforçada. Saber se essa oferta tem qualidade. Esse local, ele segue as normas sanitárias, ele tem a licença sanitária para ele produzir e ofertar, e a partir disso a gente mantém o consumo com qualidade desse produto. Em nota, o Ministério da Saúde informou que presta auxílio ao município. Neste 27 de janeiro, a tragédia da Boate Kiss completa 13 anos. A data foi marcada por homenagens aos mais de 240 mortos no incêndio.
Parentes, amigos e sobreviventes fizeram uma caminhada pelas ruas de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Em frente ao local onde funcionava a casa noturna, círculos brancos foram pintados no chão com os nomes das vítimas. Flores e velas foram colocadas na escadaria do memorial que está sendo construído. Em 2013, um incêndio na Boate Kiss matou 242 pessoas e deixou mais de 600 feridas. 2 sócios da boate e 2 integrantes da banda foram condenados à prisão. Atualmente, 2 estão em liberdade condicional e outros 2 no regime semiaberto. Subiu para 30 o número de mortes nas tempestades de neve que atingem os Estados Unidos. Boa parte do país ainda enfrenta temperaturas abaixo de zero. Como o frio é extremo, a neve não derrete, o que dificulta a limpeza das ruas e o restabelecimento da energia elétrica. Já são mais de 500 mil casas sem luz e sem aquecimento. Nos estados de Minnesota e Wisconsin, os termômetros chegaram a 30 graus negativos. O mau tempo ainda mantém 20 estados e a capital, Washington, em estado de emergência. A falta de aquecimento é uma ameaça e pode fazer o número de mortes subir nas próximas horas. Em algumas regiões, o acúmulo de neve chega a meio metro, o que paralisa o transporte e isola moradores dentro de casa. Há previsão de ainda mais neve para os próximos dias. E o governo da Espanha aprovou um plano que pode regularizar a situação de 500 mil imigrantes que vivem no país. A proposta, aprovada por um conselho de ministros, vai conceder autorização de residência a estrangeiros que estão ilegalmente no país. Hoje somos um país de oportunidades, disse a ministra da Imigração, Elma Sais. Que hoje é um país de oportunidades. Para conseguir o documento, que vai ter validade de 1 ano, o imigrante precisa ter entrado na Espanha até o dia 31 de dezembro de 2025, morar no país há pelo menos 5 meses e não ter antecedentes criminais. O primeiro-ministro Pedro Sánchez acredita que cerca de 500 mil pessoas vão ser beneficiadas, a maioria da África e da América Latina. Muitos já trabalham no país, principalmente na agricultura e no setor de serviços. No ano passado, a taxa de desemprego na Espanha caiu para menos de 10%. E a aposta é que a nova medida favoreça ainda mais a economia. A postura do governo de centro-esquerda da Espanha contrasta com a de outros integrantes da União Europeia, que nos últimos anos criaram leis para dificultar a entrada de imigrantes, como aconteceu aqui em Portugal. Em outubro do ano passado, o governo português revogou as medidas que facilitavam a entrada de imigrantes. Agora, é preciso chegar ao país já com visto de trabalho. Itália, Alemanha e Bélgica estão entre os países que também criaram regras para evitar imigrantes. A Polícia Federal Americana investiga um tiroteio envolvendo um agente da Patrulha da Fronteira no Arizona. Em meio às operações anti-imigração, o presidente dos Estados Unidos pediu para manifestantes não levarem armas nos protestos. Donald Trump conversou com a imprensa quando deixou a Casa Branca a caminho do estado de Iowa. O presidente disse que o caso do americano baleado é uma situação muito triste e que vai acompanhar a investigação de perto. Quando foi questionado se o comportamento de Alex Pratt ameaçou os policiais durante a operação em Minnesota, Trump disse que não, mas afirmou que ele não poderia estar armado durante uma manifestação. Não se pode entrar armado, não se pode fazer isso, mas foi um incidente muito lamentável, afirmou. Ele foi o segundo americano morto em condições semelhantes no estado. Hoje, Tom Homan, conhecido como o Czar das Fronteiras, se reuniu com o governador de Minnesota, Tim Walz, e com o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey. Eles pediram o fim das operações anti-imigração. O Departamento de Segurança Interna divulgou hoje um comunicado com os resultados das operações em Minnesota. Agentes federais prenderam imigrantes em situação irregular que tinham mandados de prisão por crimes sexuais, agressão e roubo. A Casa Branca ainda avalia reduzir o contingente de mais de 3 mil agentes mobilizados na cidade.
Gregory Bovino, chefe da patrulha de fronteira dos Estados Unidos, vai sair de Minnesota. Manifestantes fizeram um protesto em frente ao hotel onde Bovino estaria hospedado. No estado do Arizona, um tiroteio envolvendo um agente da patrulha de fronteira deixou uma pessoa ferida em estado grave. Um suspeito foi preso. O FBI, a Polícia Federal Americana, investiga o caso. E nós acabamos de confirmar a informação de que um agente dessa patrulha do ICE tentou invadir o consulado do Equador em Minneapolis. Agora há pouco a gente acompanha essa história. Ainda nos Estados Unidos, as plataformas Instagram, Facebook e YouTube foram a júri popular pela primeira vez. As empresas são acusadas de manter redes sociais que viciam os jovens. As audiências são realizadas em um tribunal em Los Angeles, na Califórnia. Mais de 350 famílias devem ser ouvidas em um processo que envolve 1.600 pessoas. As vítimas são crianças e adolescentes, que, de acordo com os pais, sofrem de depressão, distúrbios alimentares e até se automutilam por conta do vício em redes sociais. O processo foi aberto por uma americana de 19 anos, identificada apenas como KGM. Ela busca responsabilizar as empresas por criarem aplicativos feitos para os jovens passarem horas em frente às telas. A ação vai servir de base para a justiça americana, que recebeu mais de 2.000 reclamações parecidas. A expectativa é que os executivos das companhias sejam interrogados. Entre eles, Mark Zuckerberg, dono da Meta. A empresa americana é responsável pelas redes sociais Instagram e Facebook. Além de indenizações, as famílias exigem a criação de um padrão de segurança. Entre as reivindicações estão mudanças nos algoritmos das plataformas e o fim de recursos como a rolagem infinita de tela e a reprodução automática. Segundo especialistas, são essas ferramentas que criam um ambiente viciante. As plataformas TikTok e Snapchat também estavam no banco dos réus, mas chegaram a um acordo com os advogados da ação. A Meta rejeita o argumento de que é responsável pelos problemas de saúde mental da jovem, enquanto o YouTube afirma que não é uma rede social e, por isso, não pode ser tratada da mesma forma no tribunal. O Dia Internacional da Memória do Holocausto foi marcado por homenagens e alertas. A data lembra os judeus mortos pelos nazistas e o crescimento do ódio contra a comunidade judaica. Em Auschwitz, na Polônia, sobreviventes do Holocausto deixaram flores no Muro da Morte. Na Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões de judeus foram assassinados pelos nazistas. O 27 de janeiro deveria ser a data em que as pessoas reflexionam sobre o que é a ideia do racismo, do antissemitismo e da discriminação em geral. Outras homenagens se repetiram pelo planeta. Há 20 anos, a data marca o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Aqui em Jerusalém, o governo israelense promoveu uma conferência internacional para discutir o combate ao antissemitismo em todo o mundo. O presidente Isaac Herzog declarou que a comunidade internacional falhou na promessa de que a perseguição aos judeus nunca se repetiria. Depois do ataque terrorista contra Israel em outubro de 2023, mais de 13 mil casos de antissemitismo foram registrados no mundo. Somente em um episódio no ano passado, 16 pessoas foram mortas em um ataque a uma festa judaica na Austrália. O rabino de Sydney, Yoram Ullman, perdeu o genro no atentado. Ele se emocionou ao falar da violência. Para nós, o antissemitismo não é um debate político nem uma manchete. É um lugar vazio à mesa, afirmou. Em Tel Aviv, parou a contagem do relógio que marcava os dias de cativeiro dos reféns na faixa de Gaza. O corpo do último sequestrado, Urangvili, foi resgatado de um cemitério no território palestino e será sepultado nesta quarta-feira em Israel. O presidente Lula se manifestou sobre o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto nas redes sociais.
Lula reforçou que é preciso recordar os horrores que a humanidade é capaz de cometer contra o próprio ser humano. E destacou que hoje é um dia de lembrar dos que perderam a vida e de prestar solidariedade às milhões de famílias destruídas e ao sofrimento de todo um povo. Os Estados Unidos saíram oficialmente do Acordo de Paris sobre o clima pela segunda vez. Donald Trump formalizou a retirada do acordo de combate ao aquecimento global. Segundo a Casa Branca, o tratado impõe custos elevados, prejudica a indústria e trata os Estados Unidos de forma desigual. Líderes internacionais alertam que essa decisão enfraquece o esforço para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. 85 segundos para o fim do mundo. Este é o novo horário do relógio que indica os riscos para a aniquilação da humanidade. O relógio avançou e agora marca 85 segundos para meia-noite. 4 segundos a menos que no ano passado. Esse é o ponto mais crítico desde a criação do indicador. O novo horário foi divulgado hoje em Washington, nos Estados Unidos. O relógio do apocalipse é uma metáfora para medir o nível de ameaça à aniquilação da humanidade. Quanto mais perto da meia-noite, maior é o risco de uma catástrofe global. A decisão de ajustar o relógio é tomada todos os anos por um grupo de cientistas. A humanidade não fez progresso suficiente para reduzir os riscos existenciais que ameaçam a todos nós. Cada segundo conta e o tempo está se esgotando, afirmou a presidente do Boletim dos Cientistas Atômicos, Alexandra Bell. O momento considerado mais seguro foi em 1991, logo depois do fim da Guerra Fria. Na época, o relógio marcava 17 minutos para meia-noite. Hoje, o cenário é bem mais preocupante. Para os cientistas, o mundo nunca enfrentou uma combinação tão perigosa de ameaças. O planeta está sob pressão do risco nuclear, do avanço imprevisível das mudanças climáticas e do uso acelerado da inteligência artificial, uma tecnologia que avança rápido, mas ainda sem qualquer controle global. O boletim também alerta para o aumento das tensões entre potências como Estados Unidos, Rússia e China e para a ameaça de novas guerras. Vamos respirar agora porque o Brasil recebeu 4 indicações ao BAFTA, considerado o Oscar britânico. O número é um recorde brasileiro numa única edição. O Agente Secreto disputa nas categorias de melhor filme em língua não inglesa e melhor roteiro original, de Kleber Mendonça Filho. Você acha que você devia estar aqui mesmo? Já Sonhos de Trem concorre ao prêmio de melhor fotografia, com Adolfo Veloso. Enquanto o Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, foi indicado como melhor documentário. É a primeira vez que o Brasil recebe 4 nomeações para uma edição do BAFTA. A marca anterior era de 2 indicações para Cidade de Deus, lá em 2003. A produção brasileira levou o troféu de melhor montagem, mas perdeu a disputa de melhor filme de língua não inglesa. A entrega do BAFTA vai acontecer em Londres, no dia 22 de fevereiro. Você já sabe que o Brasileirão começa amanhã, então o JR chega mais cedo às 6h15 da noite. As reportagens de hoje você confere no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. À 00:30 tem mais JR. E a programação da Record também está disponível ao vivo, de graça, no Record Plus. Você fica agora com a novela Mãe. E logo depois de Reis tem Chamas do Destino. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite, até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.